apresentando, no início aqui a gente leu que Deus é galardoador dos que o buscam, né? E estamos apresentando cada uma delas e aqui no caso a coroa da glória, a coroa da glória. Começamos com a coroa da vida, então a coroa da alegria, e foi para a coroa da justiça, então passa para a coroa incorruptível, e hoje então a coroa da glória. A coroa da vida é prometido para aqueles que são perseverantes na provação. Tiago 1:12, o contexto todo é provação, e o link para a igreja lá do Apocalipse também é um contexto de provação dura. Enquanto que a coroa da alegria é prometida para aqueles que levam almas a Jesus, ganham almas para Cristo. E a gente falou recentemente sobre a alegria de levar alguém a Cristo, como Jesus disse que os discípulos deveriam se alegrar, não pelos fenômenos realizados no empreendimento que eles fizeram na evangelização, mas que não apenas pelas curas, pelos leprosos purificados, mas pelos nomes estarem escritos no livro da vida. Ganhar almas para Cristo é algo imensamente recompensador. E então, quando fala da coroa da justiça, ela é prometida, segundo Timóteo 4, para os que amam a vinda do Senhor Jesus, os que amam a sua vinda. E por isso nossa igreja tem esse slogan, essa temática, desde a sua fundação, e não é à toa que tem esse versículo aqui na parede, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Pois bem, e então ao falar da coroa incorruptível, ela é para os que mantêm uma vida disciplinada, de renúncia, persistente, para servir a Jesus. Disciplina na vida, como um atleta se disciplina para conquistar uma maratona, para galgar o seu primeiro lugar. Pastor Pedro fez referência para as glórias transitórias dos jogadores, e aqueles lá na Grécia era para uma coroa de louros, contudo com muita representatividade, mas corruptível, enquanto que é prometida a coroa incorruptível aos que amam a vinda do Senhor Jesus, porque disse lá, não a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E por isso precisamos tomar mais tempo, tomamos para falar sobre a vinda de Jesus. E então a coroa da glória, que é destinada aos pastores, e eu estou devendo já, vou ficar devendo e vou pagar, vou trazer uma mensagem especialmente com o assunto, porque a igreja precisa de um pastor, porque uma igreja precisa de um pastor. Essa mensagem eu preguei na posse do pastor Almir Consentino, lá na Igreja do Alto, e vou mesclar ela com algumas outras coisas para apresentar para os irmãos, mas aqui está uma promessa feita para os pastores. E Pedro, que era pastor, apóstolo, presbítero, porque disse aqui, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro era um presbítero, um ancião, um líder, um pastor, que é outro nome para pastor, é presbítero. São vários nomes dados para os pastores, pastor, presbítero e ancião. Então, os anciãos da igreja. E aqui Pedro, como presbítero, como pastor, comissionado pelo próprio Jesus, está aqui orientando aos pastores da sua época, posteriormente também aqui no caso, pastoreai o rebanho de Deus. A igreja, irmãos, é de Deus, é algo glorioso. E ainda que a coroa aqui é destinada aos pastores, mas ela pode ser compartilhada com aqueles que usam a ação de apacentar. E provérbio diz que a boca do justo apacenta a muitos, livra os que estão indo para serem mortos, e aqui falando de trazer almas para o Senhor Jesus. A Voz do Evangelho pela Rádio Santa Cruz começa o dia dominical
despertando almas para com a realidade eterna, é importante lembrar essa tarefa nobre da igreja, orientada pelo pastor. A igreja está com seus 44 anos, está comemorando desde o início do ano seus 44 anos, vai até o final do ano. Bem, essa igreja tem uma trajetória, essa igreja, domingo eu vou trazer algumas coisas aqui, um pouco informativo para os irmãos sobre a igreja, mas essa igreja tem uma trajetória muito importante, Deus tem abençoado, Deus tem usado, e o Salmo diz, né, pastor Pedro, que é para lembrar as obras do Senhor, é para relatar a presente geração, para que seja lembrado nas demais pessoas que vêm posteriormente, porque na realidade isso é importante. E o que os pastores são hoje, refletirão nos que virão amanhã. É importante lembrar que nós, como batistas, fundamentalistas, alicerçados nos 5 pilares nas Escrituras, precisamos primar, por deixar um legado valioso para o futuro. Se Cristo não voltar logo, a igreja tem que continuar, e os pastores vindouros precisam ter inspiração. Gente, a responsabilidade dos pastores hoje é muito grande, para refletir e preparar pessoas para o futuro. Se for uma geração relaxada, virá outra pior do que ela. Se for uma geração zelosa, virá outra parecida mais ou menos. Talvez não igual, mas parecida. Ou pode ser também igual, ou pode ser até também melhor. Depende da influência que for deixada. Meus irmãos, essa igreja é uma mãe. Essa igreja é uma mãe. E a gente tem a igreja nesse contexto de uma família. O pastor é como um chefe de família. Sim, é importante ter isso em mente. A gente precisa estar lembrando cada irmão, que seja da agora, que seja que foi embora, que está longe. Eu tenho ali no escritório uma ruma de papel, joguei mais da metade fora, mas ainda tem uma ruma desse tamanho, literalmente desse tamanho, de nomes que eu escrevo, e depois faço outra, fora a parte digital, para estar lembrando. Eu sei onde é que tem irmãos aqui da fundação da igreja, para onde ele foi embora, o nome dele, quem ele era. Então, para isso a gente tem que estar lembrando, escrevendo os nomes e orando por aqueles que estão vivos, é claro. E eu contei mais de 40 pessoas que já partiram para a eternidade, desses que fazem parte da história dessa igreja. Mas também já contei com quase 40 casamentos aqui, né? Aí vem aos filhos, então os netos da igreja, né? É uma família maravilhosa, né? A igreja, que precisa lembrar esse contexto de auto se apacentar. A gente está num tempo que precisa incentivar muito cuidado com os idosos da igreja. Os idosos da igreja, tem uma ala de idosos na igreja, que os jovens têm que ter cuidado para levar uma aguinha para eles, lá onde eles estão na cadeira. Já levaram, não foi? Peraí. Então, ter cuidado, ter zelo com eles. Está precisando de fazer alguma coisa, se ofereça, vá fazer. Tem irmãos e irmãs aqui que não precisa nem para pedir, não, é para mandar. Faça isso, pode mandar, irmãos, porque o jovem, nós jovens é para servir os mais velhos mesmo. Espera aí. Mas a gente precisa ter cuidado com os idosos da igreja. E se precisa limpar o quintal de um, vá lá, jovem, limpa o quintal. Vá lá e bota o lixo para fora, o lixo pesado também, se for necessário. Isso é expressar gratidão para com os mais velhos, os irmãos que Deus tem usado aqui na igreja grandemente, para a glória e louvor de Deus. Aí Pedro foi chamado por Deus para essa tarefa. E quando vai ser ordenado um pastor, ordenação, como é mesmo? Parece que está em extinção. Não, peraí, não está bem não, mas se não tiver cuidado, passará a ser um mero dinossauro daqui a alguns anos. Mas nós cremos na ordenação ministerial. E essa igreja aqui só me aceitou como pastor depois de ordenado. Empossado e ordenado e empossado. E eu fiquei um dia todo aqui, com ala de pastores do campo, precisou pagar almoço para eles, né, aqui, claro, né? Mas foi uma ala de pastores novos e idosos, americanos e brasileiros. Então foi meu exame doutrinário,
perguntas e mais perguntas para poder a análise do concílio, e então, posteriormente, foi a aprovação, e à noite foi o culto de consagração. E houve também a posse como pastor, e ao mesmo tempo a organização jurídica da igreja. Mas foi uma sabatina de várias perguntas, várias mesmas perguntas. Agora eu estou dizendo isso por quê? Para chegar aqui em Pedro. Pedro, quando foi ordenado a pastor por Jesus, ele foi sabatinado. Eu estou só botando isso para poder chegar aqui. Pedro foi sabatinado. E sabe quantas perguntas Jesus fez para Pedro? 3 vezes. 3 vezes, foi exatamente. Foram 3 perguntas, mas era a mesma pergunta, porque ela foi repetida, né? Então, qual era a pergunta? Pedro, tu me amas? Ele havia treinado aquele homem 3 anos, gente. 3 anos. Pedro já era um dos maduros, né? Jesus tinha, a maioria era jovens, adolescentes, que estavam seguindo a ele. Eram adolescentes. E Pedro era um dos mais maduros, já era casado até. E então, Jesus o sabatina para dar a missão de pastor. Então, Pedro, tu me amas? E Pedro ficou meio que enrolado. Começou prontamente, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta novamente, e ele ficou já meio assim com o pé atrás. Sim, eu amo. Aí Jesus pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? É como a mãe que chama o filho pelo nome todo, né? Vem problema, não vem? Se a irmã Lourdinha disser, Hélio, é uma coisa, mas Hélio Medeiros é outra, não é? Bem, eu estou só supondo aqui, mas pode ser que vá lá que seja, né? Então, aí Jesus fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou meio embaraçado, disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Que essa palavra lá está um pouco diferente, tu gostas de mim. Mas na realidade, Pedro foi sabatinado. Aí Jesus disse o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele havia dito que dar-te as chaves do reino dos céus. O que abrires, será aberto. E o que fechares, terá sido. Não é nem abrires, não. Será, não. Terá sido. A palavra certa é terá sido. Faz diferença. Grande diferença. Não é o que abrires na terra, será aberto. Não. Terá sido aberto no céu. Terá sido. Bom, não vou explicar bem por quê, mas faz diferença. Agora, Pedro, no dia de Pentecostes, ele levantou e ele pregou para uma multidão, e 3.000 almas veio a Jesus, quase 3.000 pessoas. Judeus, todos judeus. Quem não era judeu era pelo menos prosélito, mas judeus. E então Pedro vai até os samaritanos. Os samaritanos receberam a Cristo, mas nenhum deles recebeu o Espírito Santo. Aí Pedro, em Atos 8, teve que ir lá nos samaritanos, junto com João, e oraram, e eles receberam o Espírito Santo. Lembra que ali era um outro povo, não era judeu puro. E tinha que ter a presença de Pedro. Pedro tinha a chave dada por Jesus. Mais tarde, em Atos 10, já quase 10 anos, ele chega aos gentios, na casa de Cornélio. Primeiro gentio a se converter, com a família e um grupo de pessoas com ele. Foi uma festa. E Pedro disse, não podemos rejeitar que esses sejam batizados, porque como nós receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre eles na hora da pregação, e eles foram batizados. Pedro estava presente nas 3 situações, para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Jesus tinha dado as chaves para ele. Ele abriu, agora qualquer pessoa pode pregar, quem crê.
Está aberto, qualquer pessoa pode se converter e recebe o Espírito Santo. E aqui, Pedro estava nessa missão agora, incumbido por Jesus de apacentar as suas ovelhas. E ele está dizendo quão nobre é essa tarefa e disse: vocês também apacentem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, não por sorte da ganância, não por usura. O pastor não pode ser avarento, o pastor não pode ter usura, ganância por dinheiro. Precisa de dinheiro? Precisa, mas pastor não vive para ganhar dinheiro. Muitos pastores renunciaram até sua posição de vida que tinham antes, carreira que tinha a seguir, e optou por ficar com o ministério. É nobre, não tem ofício mais nobre do que o ministério, porque é a coisa mais importante, a igreja de Jesus. E é uma família, é um casamento, é uma unidade que é criada e que vai. Eu lembro do apóstolo João. O apóstolo João, velhinho, pregando ainda na igreja de Éfeso. A história diz que para ele pregar, já estava tão velho que o jovem é quem levava ele para o púlpito, ele não podia mais ir, o jovem levava lá para o púlpito, né? Para poder ele pregar. E você olhando a história da igreja, quantos servos de Deus foram fiéis e unidos à igreja, amando o rebanho até o fim da vida. Que coisa nobre, que coisa maravilhosa. Aí Pedro disse: tem uma coisa, tem uma coroa para vocês. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível que não pode manchar, ela reluz por si só, ela tem um brilho imarcessível, coroa da glória. Meus irmãos, isso aqui é para aqueles que atendem o chamado de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Isso poderá ser compartilhado com qualquer crente que tenha esse espírito de apacentar, está pronto a ajudar as pessoas, a se condoer com as pessoas, chorar com os que choram. Aqueles que estão passando situação difícil poderão ser ajudados pela igreja. A igreja, ela tem uma responsabilidade para com todas as alas, todas as idades, de criança, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Eu falo especialmente idosos porque eu vejo que há uma carência muito grande nos nossos dias dessa parte de cuidar mais dos idosos. Maravilha daqueles que têm se dedicado a isso e têm tomado conta e assumido. Hein, Ana? Deus abençoe, Deus abençoe. Quantas famílias, Deus levanta pessoas para fazer a diferença, né? Fazer a diferença de ajudar uns aos outros nessa área. Nós não temos mais tempo, mas vamos então lembrar. Tem uma recompensa encorajadora prometida. E essas 5 recompensas, você poderá ter uma parte nelas. Claro, para isso, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador